Olá, amigos, boa noite a todos. É com alegria que nós estamos mais uma vez nessa quarta-feira, iniciando aí os nossos estudos, o nosso trabalho de hoje. Lembrando do WhatsApp, e é importantíssimo que vocês tenham ele para que possam estar encaminhando para nós nomes para tratamento à distância, principalmente. Também para estar comunicando conosco algum questionamento, alguma pergunta, igual tivemos essa semana, alguns questionamentos em relação à doutrina, em relação a tratamento. Então, podem utilizar o nosso WhatsApp, o telefone só funciona o WhatsApp, para que possamos estar conversando. Muitas das vezes no nosso estudo aqui não é possível essa troca, mas pode mandar no WhatsApp, manda no Instagram, e assim que a gente visualizar, assim que for possível, nós respondemos como fizemos essa semana em relação a uma companheira que fez um questionamento em relação à postura mental, em relação ao tratamento da instituição, tá bom? Muito bem. Como de costume, nós vamos ler um trecho do Evangelho, da carta de Paulo aos Gálatas, que está lá no capítulo 6, versículo 8, e que vai dar início aí ao nosso estudo, que é a lei de causa e efeito. Esse tema é muito vasto, é muito amplo. Hoje nós vamos fazer uma rápida reflexão dentro de uma vertente e que, naturalmente, esses assuntos, esses conteúdos, ao longo dos nossos estudos, sempre estaremos voltando, ampliando com novos textos, para ampliar o nosso entendimento em relação a este assunto. Então, para iniciarmos, então, nós vamos projetar aí um pequeno trecho do Evangelho. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, nós convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida. É Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso amado Mestre, a te rogar, Senhor, tuas bênçãos e teu amparo, tua proteção divina para esse trabalho, para esse estudo, para todos que se ligam este momento, os momentos outros, das vezes, pessoas conectam conosco, em todo e qualquer momento, tuas bênçãos possam se estender a todos, principalmente os em sofrimento e que necessitam tanto de uma palavra amiga, do estudo, voltado para o teu Evangelho, da palavra amiga dos espirituais, que nos trazem esclarecimentos. Que essa noite, então, o nosso estudo possa nos auxiliar na compreensão dos teus.
paz, do amor de Mãe Maria Santíssima, possa nos acobertar a todos, agora e sempre. Graças. Muito bem, amigos. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo, a lei de causa e efeito. Então nós vamos repetir na tela aí a passagem de Paulo aos Gálatas, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Já deixa claro aí Paulo, na mensagem que ele deixa aos Gálatas, capítulo 8, que tudo que nós fazemos tem uma reação, ou seja, a lei de causa e efeito. Todos os nossos atos, compreendendo aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, que tudo isso exterioriza, ele vai adiante, ele vai topar, vai conectar com alguma coisa, porque tudo é energia, tudo é comandado pelo campo mental. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, como está aí na passagem de Paulo, nós vamos colher. Não tem outro mecanismo, isso é da lei divina. Isso é da lei, por isso que Paulo discorreu isso de maneira tão extraordinária e tiramos só esse trechinho para abertura do nosso estudo. Nós vamos encontrar no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, uma passagem que vai nos ajudar a compreender essa mensagem de Paulo e versando sobre o nosso tema. Justiça das aflições. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Um só pensamento mau. Lógico que o pensamento positivo, o pensamento negativo, todos têm consequências. Lógico que os pensamentos positivos têm a sua correspondência com a elevação do nosso pensamento, com a nossa conexão com os mentores espirituais. Mas lógico que para nosso estudo, o destaque maior é para questões inferiores, no qual nós estamos muito ligados. Então aqui Kardec nos traz na Palavra dos Espíritos, lá no Céu e Inferno, que nenhuma ação nossa fique em vão, é desconsiderada. E nenhum pensamento, um só pensamento mau, não tem nenhum que não tenha as suas consequências fatais. Porque não tenha dúvida que essas ações serão ligadas. Não tem como. Um é consequência do outro. O ato e suas consequências. É a lei de causa e efeito. Tudo repercute. Então, o nosso pensamento, que comanda tudo, tem a sua repercussão. Ou hoje ou amanhã. A espiritualidade nos alerta para que esses momentos sejam momentos importantíssimos para a nossa reflexão, para que a gente possa entender que nada do que fazemos é em vão. Na sequência, ele conclui: como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Ou seja, as ações positivas também têm a sua ressonância, a sua conexão, mas haja visto
as ações negativas. E elas têm uma ação muito mais devastadora. As ações positivas nos elevam num padrão superior de equilíbrio, de harmonia. Mas as ações perversas, essas são de consequências lamentáveis. E sempre tem, gente. Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falarem: "Ah, fulano passou tantos anos fazendo mal, nada do que aconteceu, olha lá, está livre, ficou livre a vida toda, nada de mal aconteceu", lembra? Essa visão nossa, ela é material, para quem pensa assim. Temos que ter uma visão espiritual, porque essas consequências desses nossos atos, eles se estendem ao mundo espiritual, à vida espiritual. Por isso que nós falamos agora há pouco. Ou hoje ou amanhã, nós haveremos de resgatar, nós haveremos de surtir o efeito dessas ações. Não tenha dúvida. Então, aquilo que a gente imagina e não tem repercussão no momento atual, não tenha dúvida, gente. Esse processo vai acontecer ao longo da nossa vida ou da nossas existência. Tanto que hoje, na encarnação atual, nós estamos sofrendo consequências desses atos e de atos do passado. Não são consequências de atos que podem ocorrer na vida atual, mas a sua maioria são de vidas anteriores. É nisso que a espiritualidade trabalha os nossos programas reencarnatórios e espirituais na vida atual. Então, os nossos atos sempre terão a sua consequência. Como ele fala aqui, ou positivas ou negativas. Continuando ainda no céu e inferno, no próximo item lá do livro, ele fala o seguinte, ó: dívida contraída, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Tá aí, hoje ou amanhã. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Ou seja, todas as nossas encarnações, elas não interrompem o processo pelo fato de desencarnarmos, voltamos para o plano espiritual e retornamos em outra encarnação. Elas são ligadas, não são separadas, elas são solidárias entre si. Então, ou nesta vida, ou na vida seguinte, ou nas vidas seguintes, nós haveremos de reaver todos os atos que nós cometemos. Olha que extraordinário. Quando nós temos esse entendimento, ele conclui da seguinte maneira: aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Quando quitamos a nossa dívida, pronto. Você não tem necessidade de estar repetindo, resgatando de novo. Porque o que é quitação? Uma dívida quitada. É quando nós resolvemos aquele problema a nível espiritual. Com isso, nós não temos necessidade de passar por aquilo de novo, de estar resgatando aquela dívida com aquela pessoa, não tem mais essa necessidade. Ora, concluímos que todas as dívidas, todos os problemas que estamos passando na existência atual são questões que não foram resolvidas. O nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. Se hoje estamos juntos, é porque temos necessidades de resgate. Porque em vidas anteriores nós não resolvemos os nossos problemas.
É lógico, está aí a colocação da espiritualidade, através de Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Aí a fonte direitinho. Muito bem. Ainda nesse livro da Contrainda, aí, o que que nós fizemos? Pegamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento também dessa questão. Kardec fala lá, intitulamos A Lei de Deus. Esse aqui é de Allan Kardec também, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Errou, é punido. E lembra, essa punição é por conta nossa, lembra? Às vezes colocada dessa maneira, parece que Deus nos pune, nos castiga. Não. Existe uma lei estabelecida por Deus, nosso Pai. Quando a violamos, haverá a punição, que é consequência de atos que nós mesmos causamos. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Então, tudo aquilo que nós lançamos ao nosso próximo, lançamos contra a lei divina, a lei de Deus, depende da sua gravidade. É como se eu falasse assim, que todo roubo é roubo. Ora, se eu roubo de alguém 1 centavos ou R$ 100, o dano para a pessoa é diferente. Então é proporcional ao valor, à quantia pego. Então, mesma coisa é a lei divina, depende das consequências, depende da infração, do nível de erro, que as consequências vão variar pessoa para pessoa. Mas haveremos de reaver toda a falta que cometemos perante a lei divina. Então, a severidade do castigo, as consequências dessa falta, é proporcionada à gravidade da falta. Então, essa gravidade, essa severidade, compara hoje o que sofremos como provações, causada por nós mesmos. Então, não temos um juiz, um espírito determinado que vai nos castigar. A nossa própria consciência vai entender o nosso erro, porque a lei divina está na nossa consciência. Então, nós mesmos vamos chegar à conclusão, junto com a espiritualidade, por isso que nós participamos dos programas reencarnatórios. E tudo que nós passamos, nós falamos então que somos conscientes. Nós sabemos que íamos passar por essas dificuldades todas. Estamos passando na condição de provação, de expiação, que são atos por nós causados. Continua lá no Evangelho: indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, as consequências de nossos atos vão depender daquilo que proporcionalmente nós acatamos. Como nós acatamos? Resignados, revoltados, reclamando da vida por passar por aquilo, entende? Então isso pode ser curto, rápido, momentâneo ou pode ser duradouro. A verdade é que, enquanto não quitarmos essa lei devidamente, nós haveremos de passar por elas tantas vezes necessário for. E ele fala aqui de uma expressão que eu gosto muito de analisar. Põe aí de novo, Mateus. Fica subordinada ao arrependimento do culpado. Arrependimento, gente, só é verdadeiro quando ele é em cima de uma lei, de umas regras divinas. E arrepender, pedir desculpa, tem que ser algo verdadeiramente. Lembrando que isso não anula o nosso ato. Quando somos perdoados, quando nós nos arrependemos,
isso não anula o ato cometido. Então isso tem que ser casado com a paga dos erros que cometemos, com esse sentimento superior de arrependimento verdadeiro e se sentindo culpado, mas colocando em prática devidamente as lições do evangelho. Continua lá ainda no evangelho segundo o espiritismo. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. É o que nós falamos agora. Todo arrependimento, todo perdão, tudo é válido e excelente, mas isso não anula o ato cometido. Por isso que está aí no Evangelho também que é preciso a reparação necessária. Tem que acontecer novamente e correspondermos com os campos positivos baseados na lei divina. Quem tem essa compreensão aqui, gente, é um espetáculo, para a gente poder entender que às vezes nós mudamos, né, ao longo da vida, das encarnações, de fato houve uma mudança, houve um crescimento, houve uma evolução daqueles pontos, daquela situação, mas isso não anula o ato cometido. Então isso tudo é importante, mas o ato tem que ser reparado. Por isso que ele fala: é necessária a reparação pelo que o culpado se vê submetido. Só assim a nossa mente libertará todos nós, a nossa consciência. Prossegue então o evangelho. O homem é assim. Passou? Ok. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Então tá aí, depende só de nós. E quem vai nos ditar, gente, momento de solução? A questão resolvida é a nossa consciência. Quando a nossa consciência estiver livre, não tiver nenhum campo de culpa, de arrependimento, ou seja, quando esquecermos, né? Nós já lemos textos aí mostrando isso para nós. Quando esse perdão é esquecido pelo fato de termos vivenciado, reparado a nossa falta, aí sim nós ficamos quites diante da lei. E depende unicamente de nós. Prossegue ele. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tem de praticar o bem. É proporcional, né? E ele finaliza assim: tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então, todos esses fatores, meus irmãos, dependem das nossas ações, depende daquilo que a gente determinar, né? E tem mais um trechinho muito bacana que ele fala assim, ó: o espírito sofre, pode projetar aí, Matheus? O espírito sofre, espera aí, consequência. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Muito bacana isso aqui, hein? As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Eu gosto sempre de alertar, às vezes, essa primeira questão aqui que eu vou voltar, ó. O espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual. Ora, é por isso que temos eu não sei se a palavra correta é essa vantagem, mas nós que temos a mediunidade, temos uma instituição que trabalha mediunicamente, lida com os espíritos, né?
É muito interessante, porque os nossos erros, como está colocado aí, eles são dos 2 níveis da vida, no mundo espiritual e no mundo corporal. Então, quando desencarnarmos, gente, pensa, assim que equilibrarmos a nossa condição após morte, nós vamos continuar tendo muita necessidade de trabalhar no plano espiritual, todos. Nós, com esse conhecimento, com esse entendimento, fica fácil de entender. Então, a nossa luta no plano espiritual vai ser muito maior do que essa daqui. São outros compromissos? Sim, mas nós não vamos parar de estar trabalhando mediunicamente, atuando com os espíritos lá do plano espiritual e os daqui. Então, hoje, nós trabalhamos nesses 2 planos, na condição de médios, trabalhadores das instituições espíritas religiosas. Quando desencarnarmos, vamos continuar com essa tarefa. É por isso que ele fala aqui, que sofremos consequência tanto no plano físico como no plano espiritual devido às nossas imperfeições, tá bom? Muito bem. Continua ele no outro trecho. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências. Somente aqui, é por isso que a gente precisa reencarnar. Pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual, porque lá a gente estuda, prepara, revê e programa o futuro. E ele conclui assim: assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justos são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Ou seja, esse estudo nos dá o entendimento de que não é à toa que passamos pelos problemas que nós passamos. Não é à toa nem em vão, meus irmãos, que sofremos o que sofremos na vida. Isso tudo é consequência no mundo espiritual, da programação do mundo espiritual, relacionado a existências anteriores, no qual nós não fomos bem. Nós contraímos dívidas e viemos então novamente juntos com personagens que fizeram parte dessa existência no qual temos dívidas. É verdade que nós temos os momentos de alegria, prazer, junto aos amigos espirituais, no qual nós já conquistamos a condição de espíritos amigos. Aqueles que ainda não, reencarnamos juntos na condição de parentes, de familiares, de vizinhos, de companheiros de trabalho, companheiros de instituição, que são as principais pessoas que convivem conosco durante a vida. São pessoas que temos relações de dívidas do passado e que precisamos resgatar. Então parece que não tem explicação, parece que não tem justificativa, mas na verdade tem sim, não é à toa. Então esse estudo nos ajuda a compreendermos isso. Para ir finalizando o nosso estudo, nós vamos ler agora uma mensagem de Emmanuel, que eu adoro para essa compreensão, titulado Perdoados, mas não limpos. Olha que história e que bacana Emmanuel coloca lá num livro chamado Caminho Espírita. Gente, olha que espetáculo. Nós vamos ler aqui para vocês, para nosso entendimento. Então podemos projetar aí, Mateus? Vamos lá. Perdoados, mas não limpos. Olha que coisa espetacular para nossa reflexão, para a gente poder entender a importância de colocarmos em prática, não só os ensinamentos, mas as provações que vieram para nós e que nós precisamos associar ao perdão à prática, devolvendo para a vida aquilo que nós tiramos, que nós prejudicamos, que nós causamos. Então ele fala, em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Por que foi perdoado? Né? Todas as pessoas envolvidas na trama, no atos que nós cometemos, vamos supor, que causei algum dano ao irmão,
Nós fomos perdoados por ele, nesse plano, no plano espiritual, pelos seus familiares. Tudo bacana. Todo mundo te perdoou verdadeiramente. Mas nós não estamos limpos ainda. Porque o perdão não anula o ato. Eu preciso vivenciar a falta que eu cometi com o meu próximo para comigo mesmo de maneira certeira, de maneira equilibrada. Então Emmanuel continua na lição. Fomos perdoados pela... ok. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos espargir na estrada alheia permanece dentro de nós. Olha só, por agoniado constrangimento, perdoamos, fomos perdoados por todo, mas a agonia está dentro de mim, porque eu não estou limpo, eu não paguei pelo erro cometido. Então, fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Olha só que espetáculo. Sermos perdoados é um passo extraordinário, fenomenal. Mas nós não vamos estar limpos por conta da nossa consciência. E só vamos limpar a nossa consciência quando nós devolvermos para a lei, devolvermos o ato de maneira correta. E prossegue Emmanuel ainda na lição. Fomos perdoados pela corte da ofensa, mas a perda atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lenhar-nos o próprio ser. Tá aí mais uma vez. Vamos em frente. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Não vai nos abandonar enquanto não quitarmos a dívida com atos sólidos, verdadeiros. Fomos perdoados por todos aqueles que ferimos no delírio da violência. Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Então, gente, arrependimento, remorso, isso, perdão, isso é um dos passos importantíssimos. Mas nós só vamos resolver definitivamente quando vivenciarmos a falta que causamos no outro. Mais clareza do que isso, meus irmãos, é difícil, impossível. Lembra? Perdão, né? Perdão, o amor que desprendemos para o próximo, que esse próximo que eu prejudiquei desprende para mim, não anula o ato. Nada anula o ato. Eu preciso reaver, refazer o caminho. Isso é por conta própria. Isso é por conta da minha consciência. É por isso que talvez esteja aí uma explicação da mãe de André Luiz, numa instância superior ao nosso lar, quando fala para o André Luiz, para o seu filho, que vai voltar a se casar com seu marido de novo. E André Luiz, mas mãe, por que isso? Não já fez tudo que tinha que ser feito? Por que voltar logo agora que nós estamos numa relação fraterna de convivência? E ela vai e fala, meu filho, eu me sinto culpada por seu pai estar na condição que está, numa região inferior do umbral das zonas de sofrimento. Talvez esteja aí uma explicação, porque lá no livro nós não temos detalhes da convivência deles em família. Mas é isso, meus irmãos, a gente só se sente libertado quando a nossa consciência está quite com o nosso passado. E só resolvemos isso, repito, quando vivenciamos os mesmos atos causados pelo próximo. Talvez esteja aí uma explicação, talvez, da mãe de André Luiz em relação à necessidade que ela sente de voltar de novo como esposa,
e recebendo as mulheres obsessoras ligadas ao marido como filhos do coração. Importantíssimo isso aí. Prossegue então Emmanuel, na lição lá do livro espetacular, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação. Porque a pessoa se renovou, causamos uma dor, ela evoluiu, pode ser, nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Muitas das vezes é um campo de libertação que causamos no outro, mas para nós não. Então isso nos pesa. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, verdadeiramente, né? Fugindo nos planos superior, no entanto, pela lei de correspondência, ou seja, quem nos perdoa assim, gente, desprende de nós, evolui, ó, fugindo nos planos superiores, ou seja, quem se liberta, quem perdoa verdadeiramente, se liberta do outro. O outro, né, o causador, o culpado, fica preso enquanto naquela estação evolutiva, enquanto não devolve para a vida, para a lei, aquele dano causado. Entendeu? E ele continua, né? No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Estamos presos nesse quadro. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima no campo individual para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Porque enquanto nós não nos libertarmos, esses espíritos, esses que se colocam muitas das vezes na condição de devedores, vão ficar ligados a nós. E nós presos a eles. Se não for por aqueles que perdoou verdadeiramente, que nos perdoaram, esses vão embora. Vão evoluir em instâncias superiores. Mas a nossa mente vai ficar presa naquele patamar evolutivo, sofrendo consequências vibratórias de outras entidades naquele nível. Nós só vamos conseguir libertar, alçar voos, quando, igual fizeram conosco, nos perdoando verdadeiramente, quando nós nos perdoarmos verdadeiramente. E isso só vai ocorrer quando nós devolvemos para a lei divina os atos que cometemos contra o nosso próximo. De que maneira? Revivendo, repetindo os atos, os acontecimentos, mas que os nossos atos sejam certeiros, sejam concordantes com os ensinamentos divinos, com a lei divina, com os ensinamentos superiores. Então, meus irmãos, está aí uma lição importantíssima para nós, para nossa reflexão, para que possamos mais uma vez entendermos a sua importância no nosso processo diário, reencarnatório e de vida, para que paremos de reclamar pelos acontecimentos das nossas vidas, lembrando que nós mesmos somos os culpados por atos que cometemos neste momento, na vida atual, ou que estamos sofrendo consequências de atos anteriores, e que a vida ela é tão perfeita e tão bela, que ela vai conjugando esses processos até que aos poucos vamos resgatando e dando os passos adiante no processo evolutivo. Que as bênçãos do Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos ilumine, nos ajude a fazer essas reflexões, que esses estudos possam nos auxiliar sempre a refletirmos, pensarmos com carinho em tudo que fazemos na nossa vida, em qualquer instante, não é só quando nós estamos nas reuniões das nossas instituições, não. Não, mas sempre, onde quer que estejamos, estejamos com quem for, possamos sempre escolher a melhor parte, a melhor conduta, a melhor correspondência aos ensinamentos superiores. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco agora e sempre. Nós agora vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para o tratamento desta semana. Elevemos a nossa mente ao plano superior da vida. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse estudo. Para a nossa compreensão
espiritual, que é o que nós estamos precisando, de melhorar a nossa vida, o dia a dia, a vida terrena, mas voltar para as questões espirituais, para que possamos entender que dependemos da matéria, dependemos dos processos reencarnatórios, dependemos da vida material, mas devemos focar no mundo espiritual, porque é através da vida material, da vivência diária, que vamos colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos aprendido. E nessa noite especial possa ser voltada para todos os irmãos em tratamento e enviar os seus nomes, para aqueles que essa semana encaminharam os seus nomes para tratamento. Que Mãe Maria Santíssima possa visitar a todos nós. Que Mãe Maria Santíssima possa nos trazer o seu manto de amor, tocando a cada um, principalmente aos sofredores da terra e do mundo espiritual, para que possamos galgar com firmeza, independente de nossas crenças, independente de tudo que podemos ter como referência superior, porque a vida, a reencarnação, já é um motivo suficiente para fazermos o melhor na escalada evolutiva, passo a passo de nós. Que as tuas bênçãos e que o teu amor de Mãe Maria Santíssima permaneça conosco hoje. Graças. Muito bem, queridos, nós vamos agora mostrar aqui o trabalho social, costumeiro, que a gente sempre mostra. Nós vamos projetar para vocês aí o trabalho das cestas básicas, né? Os itens, o nosso enxoval também das nossas mãezinhas que estão grávidas e precisando de apoio, de auxílio, de mantimentos. Tá aí os dados do nossa conta bancária para que vocês possam estar fazendo depósito e também do nosso trabalho social, não só a quitação da nossa obra, como a gente da nossa reformulação, né? Construção, preparando adequadamente o nosso ambiente para receber nossas crianças e nossas famílias, quem sabe agora para 2023, ampliando os nossos trabalhos. Queridos amigos, não esqueçam de curtir o nosso Instagram, curtir aí o nosso vídeo, né? Divulgar esse nosso trabalho, não só para as questões de doações, não, que nós dependemos de vocês para realizar o trabalho, mas para divulgar o nosso estudo para outras pessoas, para que outras oportunidades tenham. Se tiver alguma pergunta, faça no WhatsApp, no Instagram, que assim que chegar em nossas mãos, né, que a gente visualizar, nós vamos procurar estar respondendo a todos vocês. As bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira. Abraço a todos. Tchau.